Olá, boa tarde. Começando hoje mais um jornal, falaremos sobre um assunto um tanto quanto polêmico: capitalismo. Um sistema político e econômico que tem muitas controvérsias. Você tá de qual lado? Direito ou esquerdo? Para falar um pouco mais, falar a sua origem e o que é o capitalismo, vou passar para a nossa jornalista muito querida, Ana Beatriz. Ana, é com você. Boa tarde, Vitor. Boa tarde a todos. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o que é o capitalismo. O capitalismo é um sistema econômico que teve início durante a Baixa Idade Média com um processo lento e gradual. Esse sistema é baseado em propriedades privadas e seus acúmulos de lucros. Mas para isso teve que dividir a classe social em burguesia, que são os proprietários do ramo da produção, e os proletários, seus trabalhadores, contratados ou assalariados. No ramo agrário acontecia a mesma coisa, só que os donos das terras eram chamados de latifúndios e os seus trabalhadores chamados camponeses. Com o acontecimento da globalização, o capitalismo se espalhou pelo mundo todo, porém, por conta da desigualdade, em cada lugar estava numa fase. Temos algumas fases que eu vou deixar para Beatriz explicar para a gente. Olá, boa tarde. Muito obrigada, Ana, por esse convite, da gente conversar um pouco sobre o capitalismo. E hoje eu vou falar um pouco das duas primeiras fases, a comercial e a industrial. A comercial iniciou depois do feudalismo, na Idade Média, e foi até a primeira Revolução Industrial. Já o capitalismo industrial foi da primeira até a segunda fase da Revolução Industrial. Bom, as principais características do sistema comercial foi que o mercantilismo foi o primeiro sistema econômico a dar certo lá. E o surgimento da moeda teve muita importância nas trocas. Já no capitalismo industrial, as máquinas estavam cada vez mais ganhando lugar nas fábricas do que os próprios trabalhadores. E uma das suas principais características é que a desigualdade social estava muito grande naquela época. E também o desenvolvimento dos transportes alavancou. E justo nessa época da primeira Revolução Industrial foi a primeira máquina a vapor ser construída. Bom, essas foram as duas primeiras fases. Deixo com vocês as duas próximas com a nossa jornalista Isa. Tchau, tchau! Oi, gente! Continuando o que a Bia falou, eu vou falar sobre o capitalismo informacional e o capitalismo financeiro. Começando pelo capitalismo financeiro, ele tem início no século XX, depois do final da Segunda Guerra Mundial, e tem início quando os bancos e as empresas se unem para obter maiores lucros. É nesse momento que surgem as empresas multinacionais e transnacionais e se fortalecem as práticas monopolistas. É um período caracterizado por elevada concorrência internacional, monopólio comercial, evolução tecnológica, globalização e elevadas taxas de urbanização. É chamado de capitalismo financeiro, pois as grandes empresas passaram a vender parcelas de seu capital na bolsa de valores, e a partir daí passou-se a produzir riquezas por especulação. Sobre o capitalismo informacional, o conceito surgiu pela primeira vez num livro de um espanhol chamado Manuel Castells, e ele está relacionado basicamente à revolução tecnológica dos últimos tempos. De acordo com alguns estudiosos, o capitalismo informacional seria a quarta fase do sistema capitalista, mas algumas características da terceira fase continuam sendo predominantes na nossa sociedade. Sendo assim, é mais apropriado dizer que o capitalismo informacional não é uma nova fase do capitalismo, mas um novo momento da fase do capitalismo financeiro. Ou seja, atualmente a nossa sociedade vive a terceira fase do capitalismo, caracterizada pela globalização da economia e o predomínio do capital financeiro, só que está reformulada através das transformações provocadas pela revolução das tecnologias. Então é isso, agora eu deixo vocês com a conclusão final. Tchau, tchau! Olá, boa tarde a todos. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre as principais características do capitalismo e as diferenças entre as características do capitalismo para as características do socialismo. O resultado do capitalismo globalizado é o consumismo em excesso ou a desigualdade social hoje em dia muito maior, onde muitos têm pouco e poucos têm muito. E os dois sistemas têm prós e contras, mas a nossa opinião fica agora com o nosso jornalista Vitor Hugo. Olá novamente, vocês acabaram de ficar com a nossa querida jornalista Stephanie.
Bom, eu quero tirar as minhas últimas conclusões aqui e falar que nenhum sistema político e econômico é 100% bom ou 100% ruim. Temos coisas boas e ruins, temos pontos altos, pontos baixos e precisamos sempre lembrar disso. Outra coisa é que a gente sempre tem que votar com sabedoria. O voto é muito importante, então estudar muito bem no que você acredita. A gente também tem que entender que em uma população, em um estado, as pessoas obviamente não vão concordar 100% com uma coisa. Por isso temos os extremos polos, direita, esquerda, capitalismo, socialismo. A gente tem que entender isso. Outra coisa é que o capitalismo ele não é 100% bom, portanto temos o lado mais do dinheiro, né? Então as pessoas ricas continuam sendo ricas, as pessoas pobres são mais difíceis de ficar ricas, pois temos âmbitos econômicos, âmbitos de trabalho, educacionais, às vezes as pessoas não têm a mesma base, às vezes não tem uma igualdade, na verdade nunca, né, tem uma igualdade total sobre as pessoas ricas e as pessoas pobres. Então é mais difícil quem tá embaixo conseguir chegar no topo. Porém, também temos coisas muito boas, como aposentadoria, Bolsa Família, então sistemas que ajudam também as pessoas. Bom, é isso. Até mais, até amanhã com o nosso próximo assunto, que olhe nas redes sociais que a gente vai liberar daqui a pouco qual é o assunto tão importante de amanhã. Bom, tenham uma boa tarde e até mais. Fiquem agora com o Chaves.